Olá, eu sou Gili e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Guaxapi. Hoje eu vou falar sobre o ecchi e suas polêmicas, bem ao nível do vídeo sobre yaoi que eu fiz, porque eu gosto de ver uns animes, às vezes eu leio uns mangás, então eu decidi fazer alguns vídeos sobre esses temas. Então eu vou começar esse vídeo tentando explicar do que se trata o ecchi para quem não sabe. Ecchi é uma gíria da língua japonesa e esse termo foi adaptado pelos fãs de animes e mangás para se referir a histórias que contêm uma conotação sexual. E nesse tipo de obras existe a sexualização das personagens, principalmente personagens femininas. Então nesse tipo de obra vai existir uma nudez, mas sem nada muito explícito. E eu sinceramente cansei de ver que a maioria das pessoas que defende o ecchi desnecessário nos animes são homens, afinal não são eles que estão sendo mal representados nas obras, na maioria dos casos. Porque o excesso de sexualização das personagens femininas em muitos animes é sim uma coisa problemática. Existe uma diferença quando você vê um protagonista com pouca roupa numa cena de uma garota com pouca roupa que só foi posta na cena para servir de alívio cômico ou para satisfazer as vontades do protagonista. Eu acredito que os autores deviam ser mais equivalentes no desenvolvimento das personagens femininas e masculinas, mesmo quando a obra é voltada ao público masculino, porque aí ela pode ser até bem aceita para além do público-alvo. Então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Aí vai mais uma opinião feminina a respeito dessa discussão do ecchi necessário ou desnecessário nos animes. Na internet tem muita discussão a respeito de como esse tipo de cena ecchi é desnecessária quando o foco do anime está voltado para outras categorias. Por exemplo, tem lá um anime de comédia que você logo vê que a história não é muito desenvolvida e o autor só estava querendo fazer umas piadas bobinhas, e além de comédia esse anime é um ecchi. Aí você já identifica logo de cara e diz, não vou assistir porque eu não gosto do ecchi, então não vou assistir. Mas, quando você vai ver um anime que não tem esse foco, quando você vai ver, por exemplo, um shonen, que é uma categoria de anime voltada para o público masculino, e aí o autor decide colocar uma das personagens femininas numa cena onde ela está sendo objetificada, sexualizada, a gente costuma dizer que isso é um ecchi desnecessário na história, porque não está acrescentando nada na história. E no meu caso, me afasta de várias histórias. Porque o shonen costuma ser aquele tipo de anime que tem mais aventura e que tem porrada e pancadaria, e eu gosto desse tipo de anime. Só que quando o autor faz um negócio desse, eu não consigo me interessar tanto assim pelos personagens e acabo desistindo de muitas histórias. E muita gente vai ouvir isso e vai pensar, nossa, mas você tá problematizando uma coisa que nem existe, é só um desenho, o que isso pode impactar na vida das pessoas? Bom, esse é o meu ponto de vista a respeito desse assunto, e eu sei que é só um desenho e que a gente não deve levar esse tipo de coisa muito a sério. E claro que tem pessoas que têm uma mentalidade diferente, que vão interpretar de um jeito, mas tem gente que vai ver essas coisas e vai continuar reproduzindo a babaquice que tá lá. Eu sei que é só um desenho, eu sei que gente que tem consciência não vai levar isso a sério, não vai sair pela rua apalpando os peitos das pessoas, mas eu sempre lembro de como eu enxergava o mundo quando eu tava crescendo, quando eu ainda tava desenvolvendo meus pensamentos. Eu sei que vai ter fã de ecchi que vai dizer que isso depende muito e que o ecchi pode ser muito bem aproveitado em alguns casos, que o ecchi pode ser bom em certos contextos, mas eu não consigo concordar com isso. Pela minha vivência, e eu sei que muitas pessoas
também pensam dessa forma, então por isso que eu tô tentando trazer esse ponto de vista para esse vídeo. E aqui falando como mulher que teve dificuldade de se aceitar como mulher, porque eu sei que a gente vive numa sociedade machista, com pessoas que acham que esse tipo de representação não é nada problemática e até trazem isso para a vida real. E eu me sinto extremamente desconfortável quando eu vejo mulheres ou meninas menores de idade, que acontecem muito nesses animes, sendo retratadas como objeto de desejo. E antes, quando eu era criança, eu tinha esses tipos de pensamento, tipo, eu não queria ter nascido mulher porque ser mulher é ruim, porque a minha existência se resume a agradar os homens. Quando eu crescer, minha função como mulher vai ser seduzir algum homem e tentar mantê-lo pra mim. Eu realmente cresci com esse tipo de pensamento porque a gente vive num machismo estrutural. Eu ouvia funk e eu entendia isso. Eu ouvia os caras conversando num filme de comédia de como eles eram os pegadores e eu entendia que quando eu crescesse a minha função ia ser agradar homem. E é claro que eu não comentava esse tipo de pensamento com os mais velhos, porque tinha aquelas coisas, né? Você é criança, você não pode pensar isso é pecado. Mas era o que a sociedade me dizia, era o que as mídias me diziam. Ser mulher é ser submissa, é ser bonita pra agradar os homens, é competir com a amiga por causa de macho. Era isso que eu via sendo representado na maioria das coisas que eu cresci assistindo. E eu pensava constantemente que eu queria ter nascido homem para ter tido mais liberdade e para ser uma pessoa mais forte também. Porque mesmo que existisse uma personagem que lutasse no desenho cheio de meninos que lutavam muito mais do que ela, eu não podia brincar de ser ela com os outros meninos porque era muito feio uma menina ser briguenta. E eu realmente fui evitando de ver esse tipo de coisa pra tentar ser mais feminina. Eu sei que eu tô falando aqui do meu ponto de vista, do que eu vivi, mas eu já vi que tem muita gente que pensa a mesma coisa. O quanto esse tipo de representação pode afetar no nosso desenvolvimento quando a gente está crescendo. Claro que hoje em dia existem obras diferentes com boas representações, mas ainda existem muitas problemáticas. E apesar de ser só uma coisa de entretenimento, a gente tem sempre que ver por ambos os lados. Mesmo que a gente goste de uma coisa, não quer dizer que a gente não pode criticar e reconhecer os defeitos dela. Não quer dizer que a gente goste menos ou mais da obra. No meu caso, eu costumo não gostar de cara porque eu sou mais radical, mas isso é uma coisa minha. E ainda existem garotos que pensam essas coisas, que eles são mais fortes que as garotas porque eles são homens, que eles têm o direito de sexualizá-las porque isso é biologicamente natural do macho e todas aquelas desculpas esfarrapadas, escrotas que eles gostam de dar. E o pior é quando eu vejo uma mulher reproduzindo isso e dizer que é sempre uma questão biológica é uma generalização, sim. Pode ter uma tendência? Pode, mas não é uma regra. O que eu quero dizer com isso é que essas coisas variam de pessoa para pessoa. Uma mulher pode ser tão escrota quanto um homem e vice-versa. E claro, quando eu tô falando de hate aqui, eu tô falando com os fãs de animes dos países que falam português. Eu não tenho conhecimento de como as mulheres japonesas lidam com esse tipo de representação. Por exemplo, eu tentei assistir Nanatsu no Taizai. E foi uma menina que me recomendou esse anime. Só que eu não consegui passar do episódio 10, porque tinha um protagonista que ficava apalpando a menina do nada, na frente de quem quer que fosse, e ela não reagia ao assédio. Não importa se eles se gostavam, a palpada tem hora, sabe? Não precisava fazer aquilo na frente de todo mundo, em qualquer situação. E eu vejo as pessoas comentando, nossa, porque esse anime é muito bom, mas eu não consegui assistir. Eu odiei o Meliodas desde o primeiro episódio. Eu não aguento esse tipo de cena.
Ah, mas o público-alvo é o masculino. Você queria o quê? Bom, não é porque você é homem que você precisa ser babaca. Eu realmente não vejo como a história seria prejudicada se as personagens femininas fossem tão bem desenvolvidas quanto os personagens masculinos. Eu acredito que valorizar a existência delas nos animes só tornaria a história mais interessante, complexa e completa. E é por isso que eu não consegui continuar a ver Naruto também. Porque tem muito personagens femininas com muito potencial para a história, mas que acabam sendo não tão bem desenvolvidas quanto muitos personagens masculinos. E acabam sendo chamadas de inúteis pelos próprios fãs. E vai ter gente que vai dizer que os homens são biologicamente mais fortes do que as mulheres e que eles biologicamente pensam mais merda do que as mulheres, mas isso é uma generalização, uma descarada generalização. Ah, mas os homens também são retratados com cenas de nudez. Uma coisa é você ver um cara cheio de habilidades perdendo a camisa no meio de uma cena de batalha, um personagem que tem uma personalidade muito bem desenvolvida e você fica vendo a cena e você pensa, nossa, que herói foda. Você sente a emoção da cena. Outra coisa é você ver uma garota que é posta na cena de bandeira sexualizada com foco no peito e na bunda, sendo explicitamente sexualizada, para agradar o público-alvo masculino, para você só conseguir pensar, nossa, que sorte do protagonista poder esbarrar nesses peitos. São representações bem diferentes, e até mesmo quando os homens vão ser sexualizados nos animes, nunca vai ser a mesma coisa. Falando agora como uma Fujoshi, um dos motivos para eu gostar de yaoi é porque nesses os homens que são os sexualizados da história. E eu não consigo chamar isso de hipocrisia, afinal os eighties continuam fazendo isso em sua maioria com as personagens femininas. Eu chamo isso de vingança. E no yaoi tem a justificativa de que geralmente é uma história de romance. E embora não seja uma regra, a gente pode ver homens gays falando o quanto o sexo pode ser presente e muito importante nos seus relacionamentos. Claro que as autoras de yaoi elevam a potência, exageram. Mas quando tem umas cenas românticas, quando o foco da história é romance, ou o foco são personagens que combinaram de se pegar, faz mais sentido ter nudez no anime. Mas é que eu tô comentando o quanto isso me incomoda quando não é isso que eu tô esperando. E eu sei que eu tô falando isso e eu sou uma menina, mas eu já vi muito homem falando a mesma coisa. Que bom! O ecchi é desnecessário sim, é desconfortável sim, e essas representações são machistas sim. Porque a diferença é quando a gente vê uma personagem numa cena sensual, onde ela está sendo valorizada, onde a gente viu todo um desenvolvimento de história dela e a gente torce por ela e gosta dela não só por ser um enfeite pro protagonista, mas por realmente ter uma relevância na história. Porque o problema não é personagem ser sensual, o problema é que essa representação não seja fetichizada. Porque a gente já viu muitos animes ao longo desses anos que representaram muito bem as personagens femininas, que existem vários animes voltados ao público masculino que conseguiram fazer isso, conseguiram trazer personagens femininas realmente interessantes que acrescentavam realmente na história e acabaram trazendo mais pessoas para além do público-alvo que a história estava direcionada. E justamente esse tipo de anime que eu gostaria de esbarrar. Mas aí eu acabo esbarrando num anime que poderia ser ótimo, aí vem o ecchi pra estragar tudo. Então não tem desculpa pra continuarem retratando mal as mulheres nesse tipo de anime, porque é óbvio que mulher também gosta de aventura, mulher também gosta de histórias de briga e essas coisas. Talvez eu tenha falado muito de shounen no vídeo de ecchi, mas eu me senti na obrigação de expressar isso
Porque eu nunca vou ver nada pelo ecchi em si. Todas as vezes que eu vi alguma coisa ecchi foi acompanhada de outro gênero, como a comédia e o shonen. Então se vocês quiserem saber quais são os animes ecchis que eu gosto, que eu acabei vendo e gostando apesar de ter o ecchi, se você quiser que eu faça um top 5 com animes ecchis que eu gosto apesar de serem ecchis, porque eu considero que as histórias são realmente interessantes, me diz aqui nos comentários. Eu poderia simplesmente soltar os títulos dos animes aqui e sair correndo? Poderia, mas aí depois eu me sentiria mal porque eu não falei deles, porque quando eu gosto de uma coisa eu quero ficar falando sobre ela. E eu acho que esse vídeo já tá meio grande, então não vai dar pra ficar falando aqui dos animes ecchis que eu gosto, apesar de serem ecchis. E esse foi o segundo vídeo do canal sobre animes. Se inscreva caso não for inscrito pra ver mais vídeos no futuro. Sobre o que é o meu canal, eu não sei, realmente eu não consigo decidir uma coisa só porque eu gosto de várias coisas em momentos diferentes da vida. Comente o que você achou, sinta-se livre para dar a sua opinião sobre o ecchi, se é necessário ou desnecessário ou não, nos comentários. Pode falar comigo, se puder não me xingar eu agradeço. Curta o vídeo se você gostou, ative o sininho do canal para receber notificação quando eu decidir postar outro. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Até o próximo e guarde sua chave perdida.